Resolução dos painéis de LED. Seja bem-vindo ao quarto módulo do curso sobre montagem e configuração dos painéis de LED. Nessa aula, vamos aprender a calcular as dimensões das imagens que serão projetadas nos painéis de LED. O conteúdo será ministrado pelo professor Alexandre Maffa. Bom, vamos lá. Estamos aqui agora para falar um pouquinho sobre resolução de painel de LED, ok? Já falamos então dos componentes que unificam e criam uma placa de LED. Falamos sobre as placas de LED que através dela unificando chegamos no tamanho ideal, tamanho que seu cliente necessitar, certo? E o programa que eu utilizo para fazer projeto 3D, tanto para os eventos quanto para um projeto específico para uma loja, um estabelecimento, ajuda muito na parte de resolução e até mesmo da montagem. Então, vamos utilizar ele um pouquinho aqui agora, beleza? Bora cá! O software usado para modelagem 3D, e que também ajuda a calcular a dimensão e a resolução dos painéis de LED é o SketchUp. Ele está disponível para download no link que está na descrição do vídeo. Ó, vamos lá, galera. Deixei pronto aqui para vocês uma placa de 50, certo? Ó, 50 por 1 e uma placa de 50 por 50, ok? Vocês lembram que eu dialoguei que também existe o modelo 9,6 por 9,6, certo? Então vamos criar uma placa de 9,6 por 9,6, que são módulos mais pesados. Normalmente a resolução acaba sendo P5, P6, P7, P8 e vai embora, ok? Ó, 9,6, 96 centímetros por 96 centímetros, ok? Bom, vamos lá. Vocês lembram que a gente dialogou perante as resoluções, que o P1 quer dizer que um pixel entre outro tem 1 milímetro de distância, P2 2 milímetros, P3 3 milímetros, certo? Com isso, vamos fazer aquela conta que eu ensinei. Vamos sempre se basear em cima de 1 metro quadrado. Então, 1 dividido por 3,9, que é o P3, ok? Quer dizer que 1 metro quadrado tem 256 pixels, ok? Então, dividido por 2, porque aqui a gente está falando de uma placa de 50 centímetros de largura. Então, temos 128 pixels aqui. Vamos pegar uma ferramenta bacana. 128 pixels. E de altura, temos 1 metro, certo? Se temos 1 metro, aqui está 50, 128 vezes 2. 256. 1 metro, peraí. Então, 256 pixels. Ok? Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer uma montagem de painel de LED para a gente entender a resolução. Ok? Vamos unificar aqui um painel de 2 por 2. 2 por 2 quer dizer 2 de largura por 2 de altura. Vamos lá, galera. Só relembrando aqui, ó. De largura a gente tem 128 e de altura temos 256 pixels, ok? Então vamos lá. Quantas placas temos aqui? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 128. Então vamos lá. 128 vezes 4. Então a resolução de largura desse painel é... Peraí. ...512 pixels. E a altura, como é 2 por 2, naturalmente vai ser igual, certo? Então vamos colocar aqui também. Beleza. Agora vamos lá. Onde entra o cuidado que tu tem que ter? Isso daqui é uma matemática onde você é obrigado a saber. Mas qual que é o mais interessante? Você saber dialogar perante a técnica e os pixels de cada placa, porque o seu cliente muitas vezes ele não tem conhecimento qual o material que ele vai mandar. Por exemplo, vou pegar aqui uma arte que não está em 2 por 2 quadrado, está no formato widescreen. E vou colocar aqui, só para vocês entenderem. Olha o que vai acontecer com a imagem.
Vou encaixar ela perfeitamente, ó. Olha o que aconteceu. Distorceu totalmente o logotipo do seu cliente. E não vai ficar legal, ele vai ficar bem pé da vida, certo? Então, por isso tem que ter esse conhecimento para você oferecer o painel de LED correto. Por exemplo, essa resolução que foi criada é um formato widescreen. Vamos colocar aqui para o lado. E agora vamos fazer como se fosse um 4x2, ok? Como que vai ficar essa resolução agora, pessoal? Contagem de placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual que é a resolução de cada uma? 128 pixels de largura. Então a gente volta para a calculadora. 128 vezes 8. O total de 1024 pixels. E a altura continua a mesma coisa, porque a gente não alterou, certo? $512. Beleza, pessoal. Vamos fazer o seguinte. E se fosse para a gente fazer com as placas de 50? Vamos lá. Agora não, agora vamos pegar a arte, né? Que a gente estragou. E vamos colocar ela corretamente aqui agora. Olha que legal. Ó, encaixou perfeitamente, certo? Se o cliente vai ficar satisfeito e bola pra frente. Ok? Beleza. Ale, o cliente sempre vai mandar uma arte para mim e eu vou enquadrar no painel? Não. Primeiramente, você vai entender com o cliente qual a necessidade que ele tem para aquele evento. Às vezes ele quer fazer um chapado no fundo para uma plenária para 4.000 pessoas. Beleza, vai fazer um painel de 30 de largura por 4 de altura. O que você vai fazer? Você vai fazer o mapeamento dos pixels e vai mandar para ele. E esse conteúdo que ele vai produzir tem que ser exatamente nos pixels do painel. Não pode, um exemplo, 4.000 de largura por 1.500 de altura. Ele me manda uma arte para você 1920 por 1080. O que vai acontecer? Isso daqui, ó. A arte ela só vai suprir uma parte da tela. Todo o restante em volta do painel vai ficar preto. Ou até mesmo você pode falar, não, olha, eu vou lá no programa e puxo. Beleza. Só que, ó, o que vai acontecer com a arte? Vai distorcer totalmente. Dinheiro jogado fora, né? Porque ele vai ter que fazer tudo novamente. Então vamos fazer um exercício aqui agora. Se fosse de placa de 50. Vou colocar 0,50. Vou colocar 20 plaquinhas aqui. Vezes 12. 20 não, muita coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 placas. E vamos subir ela vezes 2. Ok. Então vamos lá, pessoal. Calculadora. Temos 13 placas. Cada placa tem 50 por 50. Aí vamos voltar aqui. Se a gente tem 128 de largura, de altura como é metade de 1 metro, a gente também vai ter. Então a gente vai ter uma placa de... daqui é de 9,5. $128 por 128, ok? Então, esse formato que está aqui. Então, cada uma das aqui tem 128 por 128. A gente tem 13 placas, dividido por 0,50, ok? Não, desculpa. 13 dividido por 2. Então, a gente tem um painel de 6,5 de largura,
certo? Ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros e meio por 1,5 de altura, certo? Mostrando na trena ali, ok? Vamos fazer esse exercício. Se a gente tem 13 placas, vezes 128, que é a resolução, temos aqui uma resolução de 1.664 e de altura 1.664. Vamos lá fazer as contas. 128 vezes 3. 384. Então a gente tem um painel aqui de 1.664 pixels por 384 pixels, ok? Bom, essa aqui foi as dúvidas perante a resolução. Ale, o que eu ofereço para o meu cliente? Qual que é a melhor resolução? Voltando, se o espaçamento entre o pixel do P1 é de 1 milímetro, P2 2 milímetros, P3 3 milímetros, quer dizer que quanto menor o distanciamento, melhor a resolução, melhor o painel de LED. Com isso você tem uma resolução muito maior, uma definição muito maior, ok? Só que lembrando, vocês lembram que eu falei para vocês que quando você vai montar o painel de LED, a receiver card é o coração do painel, ok? Ele que recebe a informação pelo computador e manda para o painel. Só que existe uma quantidade de pixel que cada porta dessa suporta. Essa receiver card MSD300 é a mais usual, é a que mais se utiliza. Só que existe um limite. Para painéis de 4x2, 4x3, 5x3, ela vai resolver. Passou disso daí, já tem que ser a 600, 660, que são receiver card que tem mais saídas de rede, ok? E muito mais potência em pixel. Beleza, galera? Agora vamos às perguntas e respostas. Qual o segredo para uma boa resolução? Letra A. As dimensões das placas de LED especificadas em milímetros. Letra B. O dimensionamento adequado das placas. Letra C. O distanciamento entre os pixels. A resposta certa é a letra C. Quanto menor o distanciamento entre os pixels, maior será a resolução do painel. Calcule o valor de uma placa P3.9 de 50 por 50. Cada 1 metro é dividido por 3,9 centímetros, o que tem como resultado 0,256. Logo, cada metro possui 256 pixels, portanto, uma placa de 50 centímetros por 50 centímetros tem uma resolução de 128 pixels por 128 pixels. Qual é a ordem certa na hora de definir a resolução de um painel de LED? Letra A. Projetar primeiro o painel e, depois adaptar a arte do cliente, independente da resolução. Letra B. Projetar um painel com resolução adaptável para diferentes formatos de arte. Letra C. Entender primeiro a necessidade do cliente. Depois, projetar o painel com o formato ideal e solicitar a arte na resolução planejada.
A resposta certa é a letra C. Primeiro se entende as necessidades do cliente, para se projetar um painel ideal, de acordo com o tipo de uso. Depois, informa qual é a resolução ideal para aquele tamanho de painel. Como informar o cliente sobre a resolução necessária para um painel de 6,5 metros por 1,5 metro, formado por placas P3.9, de 50 por 50 centímetros? Se o painel tem 6,5 metros de comprimento, com placas de 50 centímetros, basta dividir 6,5 por 0,5, o que dá 13, ou seja, 13 placas de comprimento. Repita a mesma lógica, e encontrará 3 placas na altura. Como aprendemos em um dos exercícios anteriores, cada 1 metro da placa é dividido pela distância em centímetros entre os pixels. Logo, numa placa P3.9, 1 metro dividido por 3,9 centímetro é igual a 0,256. Ou seja, cada metro possui 256 pixels. Portanto, cada placa de 50 centímetros possui 128 pixels. Multiplicando esses 128 pixels pelas 13 placas da base, temos 1.664 pixels de comprimento, por 384 de altura. Se você acertou, parabéns! Siga para o próximo módulo. Mas, se você errou, volte e assista este módulo novamente, para ter certeza que você realmente está absorvendo todo o conteúdo do curso. Hora da revisão. Na aula de hoje aprendemos várias informações sobre a resolução dos painéis de LED e, principalmente, aprendemos a calcular as dimensões das imagens que serão projetadas nos painéis de LED. Usando um software de modelagem 3D, foi possível visualizar o tamanho e a aplicação de artes nos painéis, mas, com o tempo e os cálculos ensinados aqui, você poderá planejar facilmente a criação dos painéis de LED, escolhendo o modelo ideal para o espaço, seja ele fechado ou aberto, o tamanho e a quantidade de placas necessárias, e a resolução que deverá ser seguida à risca pelo cliente na hora de fornecer as artes que serão exibidas no painel de LED. Na próxima aula, vamos conhecer mais sobre a processadora e aprender a configurar a exibição de imagens no software que gerencia o painel de LED. Encorajo você a explorar ainda mais e aplicar esse conhecimento em seus próprios projetos. Se tiver alguma dúvida, escreva na seção de comentários. Obrigado por assistir e até a próxima aula!